Olá, industriais, esse é o nosso segundo vídeo, agora mais focado no Brasil, nas perspectivas sobre a economia brasileira. A primeira pergunta que eu me fiz nesse vídeo foi: temos um março ruim ou dentro das expectativas? Então, esse primeiro gráfico mostra a produção industrial de um lado e faturamento nos serviços de outro. Mostra então uma produção industrial caindo em março e também faturamento nos serviços caindo em março. Contudo, eu diria que a gente está dentro das expectativas, porque como comentamos no vídeo do mês passado, esse seria mesmo um mês relativamente ruim por causa dos efeitos da segunda onda, né, da pandemia, que limitaram muito a capacidade de reestruturação, especialmente no segmento de serviços, e isso tem efeitos, é claro, sobre a renda do brasileiro e, portanto, sobre o consumo de bens industriais. Não obstante, a gente já tem sinais, né, de uma recuperação da atividade em abril. Esse gráfico que mostra um pouco do nosso nível de incerteza econômica, né, brasileira, vê-se que o período de pandemia ele foi extremamente maléfico sobre as perspectivas econômicas, né? Elevando-se a níveis muito superiores, por exemplo, ao momento em que o Brasil perde grau de investimento, ou mesmo no impeachment, né, da presidente Dilma, mas esse índice, note, pelo final dele, a gente já vê uma recuperação, uma melhora de abril em relação a março. Quer dizer, já há um entendimento dos empresários de que a gente tem perspectivas melhores, né, ou melhorando a partir de abril. Esse outro gráfico confirma, então, essa visão, essa interpretação, e ele mostra serviços de comércio puxando a alta dos índices de confiança setoriais em abril. Notem que, especialmente o setor de comércio, tem uma elevação muito significativa no índice de confiança. Quer dizer, se em março a gente teve uma grande perda de comércio por causa das necessidades de fechamento, né, de atividades, por causa da segunda onda da pandemia, agora em abril isso parece que está arrefecendo, então a economia deve voltar à trajetória de crescimento que estava sendo revelada até fevereiro. Importante lembrar que em fevereiro de 2021 já tínhamos um nível de atividade econômica no Brasil superior a 2020, a fevereiro de 2020. Quer dizer, quando a gente compara o pré-pandemia com o pós-pandemia de fevereiro a fevereiro, a gente já tinha em 2021 um ano com atividade econômica superior. E isso foi arrefecido em março por causa dos efeitos da segunda onda, mas parece que já está voltando em abril. Então, combinado, né, aquilo que a gente já falou sobre a melhora das expectativas de crescimento nos Estados Unidos, na União Europeia, em todo o mundo, e também essa melhora das expectativas no Brasil, a gente está vendo que isso tem se revertido, né, em um ambiente mais propício ao investimento e mesmo ao consumo, o que parece estar se revelando nesse entendimento dos grandes investidores que têm migrado ao Brasil, e isso tem feito com que a nossa taxa de câmbio passe a patamares mais próximos, né, daquilo que eram nossas expectativas há 2 ou 3 meses atrás. Quer dizer, a gente está rumando para um câmbio, uma taxa de câmbio mais próximo de R$ 5,00 para cada dólar no final do ano, né? Então essa trajetória está mostrada nesse gráfico. Essa é a tendência estrutural econômica, quer dizer, uma melhora da atividade econômica no Brasil, com a abertura de oportunidades e para o investimento, o que deve fazer com que essa taxa de câmbio então rume, né, para uma coisa próxima a R$ 5,00 no final do ano. Essa melhora tanto dos preços internacionais ocorrendo, né, combinada com uma melhora da taxa de câmbio, deve levar também ao arrefecimento desse que é o principal índice aí de preços, né, que tem se elevado demais, o IPA, né, o índice de preços amplo ao produtor, e que na indústria tem revelado um enorme crescimento, se descolando fortemente aí do IPCA, né, que é o nosso principal indicador para a definição da política de juros do Banco Central. Então eu diria que mantendo-se essa trajetória de melhora dos índices
de preços de commodities, que parece ser a tendência para o próximo semestre, combinada a valorização do câmbio com perspectivas de crescimento da economia brasileira por causa da volta, né, da atividade econômica pós-pandemia, a gente tem um ambiente de crescimento, um ambiente muito propício ao crescimento da atividade econômica do Brasil. Isso some-se ao que está acontecendo fora do Brasil e a gente tem grandes vetores de crescimento econômico que são consumo interno com consumo fora do Brasil. Como reflexo desse crescimento do nível de inflação combinado a expectativas de crescimento da demanda dentro do Brasil, o Banco Central tem ajustado a sua política monetária, elevando, né, o nível de taxa de juros. Esse último gráfico mostra, então, uma perspectiva, né, de taxa de juros do Boletim Focus e da meta implícita, né, nos contratos futuros de DI. Notemos que há uma expectativa de crescimento, então, da taxa de juros, pelo menos até o final desse ano, e que talvez, né, se torne algo mais positivo, girando aí, né, na comparação entre essas duas perspectivas, de 6,85% a 5,25% de juro nominal. A maior parte das expectativas é realmente mais próxima ao do Boletim Focus, para algo em torno de 5,5% até 6% para a taxa de juros básica no próximo ano. E isso, é claro, tenta gerar um equilíbrio, né, entre crescimento econômico no Brasil com baixa inflação. De outro lado, a gente vê a evolução do PIB em volume, essa perspectiva de um forte crescimento para o próximo trimestre e manutenção do crescimento. Então, notemos que esse ambiente todo que está desenhado aqui nesses dois vídeos são realmente para um crescimento com baixo nível de inflação, se tudo se manter constante. Esse próximo vídeo, então, vai falar um pouco sobre como o ambiente político do Brasil pode afetar esse ambiente econômico favorável que a gente mostrou até agora.